Fala galera, Capitão Fernando Almirante Navarro para mais um Nerd Fiction e hoje review da nova série de Contratempos. Olá pessoal, sejam bem-vindos e eu tenho uma dúvida, por que você falou a nova série de Contratempos? Eu achei que você ia falar Quantum Leap, pô. Porque eu acho que o público brasileiro que assistir essas coisas dubladas não vai sacar que Quantum Leap é Contratempos, apesar de Quantum Leap ser o nome original, a gente conhecia como Contratempos na TV. É verdade, você sabe que eu tenho uma curiosidade, né? Na Record, estreou na Record o Quantum Leap e o responsável pela programação era o Roberto Rios. Ah, teu amigo. E o Roberto Rios foi o cara que botou o nome, esse nome Contratempos, esse trocadilho, foi ele que criou, foi ele que pôs. Eu falei, nossa, grande jogada, grande jogada mesmo. Então não posso falar mal do nome. Não, o nome é bom, Contratempos é bom. Falando nisso, ele salto quântico. Ele estreou em 1989. Não, mas rapidinho, Luiz, tem que avisar o pessoal. A gente vai fazer o review sem spoilers e aí a gente dá o alerta antes de spoiler qualquer coisa pra vocês, tá bom? Exatamente. Então vamos lá, dá as suas curiosidades. Não, o que eu ia falar de curiosidade é que a série original, né, estreou em 1989. Sim. Tá bom? Ela teve 5 anos, foi até 5 93. temporadas, exatamente. E a nota dela no IMDb é 8,5. 8,5. Tá, 8,5. E no Rotten Tomatoes, uma nota baixíssima de 95%. Mas é 95% do público, porque nos reviews profissionais não tem nota. Quer dizer será? Que eles... É série antiga, nesses sites normalmente pouca gente vai ver, vai dar nota. E Contratempos, ela não chegou a nem dar os 100 episódios necessários para entrar em syndication. Foram 97 episódios, por 3, cara. Era muito caro e muito complicado fazer uma temporada longa para Contratempos, porque Contratempos, gente, a premissa básica da série original era, você tem um viajante no tempo que fica saltando de vida em vida. E aí, você nunca vai ter a ponte da Enterprise, a sala de comando de Stargate, a casa do Luke Skywalker. Você não vai ter nada fixo, né? Que é um lugar que você vai filmar, que você já tem. Você está sempre em locação, você está sempre procurando ator diferente. Eu vi uma vez o Scott Bakula, né, o Sam Beckett, falando que eu quero dar parabéns para a pessoa insana que achou que dava para fazer um filme de época toda semana. Exatamente, é um filme de época mesmo. E a pessoa insana é o Donald P. Belizarius, que é o criador da série, que também é criador dessa série que estamos vendo. E se você está aqui conosco agora, deixa o seu comentário, dá uma curtida, compartilha e diz aqui para nós, deixa o comentário dizendo assim, eu assisti a Contratempos. Eu adorava Contratempos. Eu adorava Contratempos, eu achava fantástico Contratempos, uma das melhores séries que eu já vi na vida. E ainda falando da original, a gente teve também, né, eram 2 personagens principais, o Sam, que é o Scott Bakula, né, nosso Capitão Archer, e o Dean Stockwell. Exatamente, Dean Stockwell. Uau! Maravilhoso, são 2 atores impecáveis, né? 2 atores fantásticos, que estavam muito bem na série, ganharam vários prêmios, aliás, foram muitos prêmios. 35 indicações 43 indicações de prêmios, eles ganharam 6 Emmys e mais 12 outros prêmios aí diversos. Por aí, né? Eu sei que no total daria 35 prêmios aí nessa história. Entendeu? Muito prêmio. É prêmio pra caramba que a série ganhou e mais do que isso, grandes atores, cara. O Scott Bakula como Capitão Archer em Enterprise é imbatível. Mas ele deu uma declaração lá no Instagram dele que ele não voltaria para essa série. Ele foi convidado pelo Belisário. Olha, eu não sei. A gente discute isso na área de spoilers, mas a questão é que é uma série com uma boa estrutura, com uma ideia interessante, porque ele só pode voltar no tempo dentro do limite da vida dele. Então, se o Sam nunca ia voltar para a pré-história, nunca ia voltar para 1800. Então, ele nasceu quando? Ele nasceu em 45, então esse é até onde ele pode voltar. Ele volta até 45 e vai morrer em 2030, vai até coisa. 2030, é o período que ele está restrito aos saltos. E é interessante que o Scott Bakula, na época, ele tinha mais ou menos uns 30 anos de idade, mas ele interpretava um cara que estava nos seus 50, que era exatamente para você poder ter um bom período de história para ele viajar, sabe?
E não só um cara, como ele interpretava animais, né? Ele caiu dentro do Ele corpo caiu do no macaco. macaco, ele interpretou pessoas com deficiências, foi super Mulher, interessante. na época era uma coisa diferente, ele entrou no corpo de mulheres, é muito interessante. Não, né? ele tem episódios muito bons que ele pega em pessoas, né, de outras raças Sim. e ele tem que sofrer o que as pessoas dessas raças sofriam e ele, como uma pessoa branca, não entendia o que estava acontecendo. Teve ótimas, você pode explorar o ponto de vista de coisas, né? Aí então vamos para a nova série, que essa é um review da nova série, não da antiga. Se vocês quiserem, a gente faz um review de Legal, ia Contratempos curtir, original, tá? Não tem problema. Aí a gente tem a nova série, como eu falei, o Donald voltou, né? E a gente tem um novo elenco, aliás, um elenco muito maior. O elenco é muito maior, né? Muito É. maior mesmo. Daqui a pouco a gente discute o motivo de ser maior, mas vamos lá. Os atores. O principal é o Ben Song. Sim, o Dr. Ben Song. Exatamente, que é o Hammond Lee. O Hammond Lee, ele fez muita coisa, ele é aquele ator que apareceu em tudo quanto é canto que você consegue imaginar, mas você nunca presta atenção nele, que ele é sempre o convidado especial, o ator de fundo, o piloto do Maverick, sabe? Mas quando você assiste o filme e olha, fala, eu conheço esse cara de algum lugar. Sabe Exatamente. aquele, eu conheço esse cara de algum lugar. E ele foi o piloto do Maverick Ele mesmo, foi deixando o piloto atualmente, foi um dos últimos episódios, dos últimos trabalhos dele, né? Isso. Nós temos, trabalhando direitinho, juntinho com ele, a Kathleen Bassett, que é a doutora Addison Augustine. Eu não acho que ela é doutora, viu? Mas eles nunca falaram ela de doutora, mas ela tem uma jogada aí na série que ela não é só o holograma que tá com ele, mas ela também é a noiva dele. Mas pelo que parece, ela era para ter sido... Ela que se ia conheceram. fazer o salto. Então, eles meio que falam alguma coisa assim também, que ela que deveria ser astronauta, e outra coisa interessante... Astronauta É porque eles falam astronauta, né? Mas e outra coisa que eles falam interessante é que, se vocês lembram do original, eles falam que a memória vira um queijo suíço, cheio de buracos. Então, ele não lembra, enquanto ele está viajando no tempo, ele não lembra Quem ele foi. do relacionamento deles. Ele não lembra, o que deve ser muito difícil para ela estar trabalhando com o noivo e ele não lembrar dela, né? Exatamente. Outra coisa, nós temos a chefe de segurança, que é a Nan Lisa Lee, que é a Jen Shaw, trabalhou Sim. em Picard. Ela foi agente FBI naquele episódio Exatamente. que não teve muita necessidade de picar da segunda temporada, mas é outra daquelas pessoas que também está em tudo quanto é canto, você já viu ela várias vezes, mas ela nunca teve um papel de destaque. É igual o menino que eu acho que ele é meio cientista, meio... Eu acho que ele é especialista em computador. Especialista em computador, que é o Mason Alexander Parker. Ele também trabalhou em Cowboy Bebop, em Sandman, até em iCarly, quando ele era mais novo, que é o Ian Wright. Sim, é outro daqueles. Dá pra ver que eles pegaram vários desses personagens que estavam em muita coisa e encabeçando, né, o grupo como líder do projeto, a gente tem o General Magic, né, que é o Ernie Hudson. Ernie Hudson. Que, gente, Ernie Hudson não tem necessidade de apresentar, é só você lembrar Ghostbusters, I'm afraid no ghosts, que você já sabe com quem você tá lidando, você já sabe. Assim, só pra falar, é sacanagem com o Ernie Hudson falar que ele só fez Caça-Fantasma, porque ele tem uma carreira maravilhosa, mas é tão icônico esse, coisa que é difícil você olhar pra ele e não falar, olha o Winston ali. Ele é um icônico personagem demais. super conhecido, o rosto dele lá na tela... Mas eu vou falar, eu adoro todos os momentos que ele está em tela. Ao mesmo tempo, quando ele tem que ser o general malvado, eu não acredito, porque ele tem um rosto tão amável. Porque até agora, a gente está no segundo episódio, tá? É. Estamos falando do 1 e do 2, porque Isso. o 3 estreou agora, vai estrear. E aí o que acontece? Você não tem certeza se esse general é do bem ou é do mal, que ele está jogando, em que lado que ele joga. Ao mesmo tempo você não sabe o grande mote da história, né? É porque... Opa, nós temos que dar o spoiler. Não, mas antes de dar o spoiler, a gente só pra falar. A série segue a mesma estrutura da série original. O Ben está pulando no tempo, ele está dando salto quântico no tempo, ele precisa arrumar alguma coisa que deu errado para ele poder saltar para o próximo, para ver se ele salta de volta para o corpo dele. Então, mesma coisa, só que diferentemente do Quantum Leap original, que você era totalmente focado no Sam, e aí você conseguia dar uma profundidade muito maior para os outros personagens que ele ia conhecendo pela vida dele, os atores que faziam as coisas, a gente conhecia a vida dele, a gente conhecia o que acontecia, a gente realmente sentiu que era viver a vida daquele personagem.
essa série passa 50% do tempo Menos. passando no tempo, e mais ou menos, vai. E os outros 50% no presente do projeto, com esses outros personagens que a gente falou. Então você não dá essa chance da gente realmente emergir na história do personagem. E isso eu acho que é um ponto fraco da série. Um ponto fraquíssimo da série. E na verdade você falou 50 é menos, dá em torno de 30% ou menos em cima do saltador, que é o Ben, e o resto é dramas pessoais e dramas gerais da equipe que tá lá dando suporte, vai. Tirando dramas pessoais da equipe, no primeiro episódio eu fiquei muito mais interessado pela história da equipe. Por quê? Porque eles estão investigando o que aconteceu, do que a própria história de viagem do tempo do bem. E aí que eu vejo que o primeiro episódio é fraco. Exatamente, o episódio é fraco. Não me interessou a viagem do personagem principal. Exato, ele tá lá e você fala, tá, e daí? Aí você vai falar, pô, nunca vi essa parte de trás aí. E mesmo assim, mesmo explorando o bastidor que a gente não tinha no Quantum Leap original, eles não fizeram uma coisa óbvia. Não. Sabe qual é a coisa óbvia? Você quando salta e troca de corpo, aquela pessoa, né, que trocou de corpo vai ficar no corpo do doutor lá. Que era o que acontecia no original. No original. E você não viu em nenhum momento até agora a pessoa que trocou no salto ficar no laboratório, sendo que o tempo todo eles estão no laboratório. Só na parte de spoiler eu meio que comento essa coisa do que eles ignoraram, mas eu entendo o porquê, porque fica mais barato, porque aí você tem os sets fixos que é o projeto. Então é mais barato para eles fazerem metade de um episódio de 40 minutos em sets fixos que eles têm com a equipe deles, coisas deles, e a parte cara fica por A parte externa fica menor. Eu entendo isso, que é uma medida para economizar. É uma manobra. Mas o que eu faria o mesmo sistema do antigo, só que em vez de um episódio simples, eu faria episódios duplos, que era o que Enterprise e Voyager fizeram para economizar quando eles estavam sem dinheiro. Exatamente. É o que eu teria feito. Daria para fazer. Mas eu acho que perde um pouco do charme, apesar de eu achar a história do presente muito mais interessante do que os saltos, eu ainda entendo o que perde o charme do original. Então, se você acha a história do presente mais interessante do que o salto, você já mudou o foco. Mudou o foco já é outra coisa. Então é chamado Quantum Leap, como a gente sempre reclama, e virou outra coisa. Perdeu o charme. Mas total. Vamos dar o alerta de spoiler, a gente discute os episódios. Bem, é isso, estamos na área de spoiler, vocês estão avisados, não fiquem bravos, mas antes de dar spoiler, vamos falar, tá difícil assistir essa série no Brasil, porque essa série passa num streaming americano complicado, chamado Peacock, que é meio que exclusivo dos Estados Unidos, e dentro dos streamings americanos, não tá nem no top 5, então essa série não tem muita gente assistindo, o que me faz ter medo dela não continuar. É uma série meio obscura, é da NBC. É da NBC porque o streaming Peacock é o pavãozinho. É o mascote, o logo da NBC. O logo da NBC. Mas a NBC é famosa por ser um canal de televisão e não uma plataforma de streaming. Eu não sei porque eles todos acham que eles têm que ter a plataforma de streaming. Todo mundo tem que ter sua plataforma. Se você tem uma plataforma de streaming que não chega em lugar nenhum, faz um acordo com a Amazon, com a Netflix, bota os programas lá e vê se ganha dinheiro, saca? Exatamente, distribui. E outra coisa, no IMDB, se você olhar, pelo menos enquanto a gente está fazendo o programa, só 500 pessoas deram uma votação lá. E a nota não tá boa, como é que a nota tá ruim pra caramba. Você tem no IMDB... tá 5, chegou em 5 agora, porque no primeiro episódio estava 4.3, tá? E no Rotten Tomatoes também tá péssimo. Nossa, Rotten Tomatoes nós temos 47% falando bem dos críticos. Que não é falar bem. Que não é falar bem, 47% é abaixo de 5%. E 43% do público que está gostando, quer dizer, 43% também não é bom. Tá fraco, são péssimas notas. É o que a gente fala, tá no streaming fraco e não é aclamado pelos críticos e pelos fãs. Eu não sei se essa série ganha uma segunda temporada, não. Eu acho que não, mesmo porque realmente, pessoal, comparando a primeira com a segunda, eles estão querendo pegar o público, óbvio, novo, mas eles estão puxando o público que assistiu o Quantum Leap original. Então quem assistiu o Quantum Leap original, só dando já minha opinião, não bate, a série não bate, entendeu? Gente... Eu me lembro perfeitamente, não peguei para reassistir, mas eu me lembro perfeitamente que o primeiro momento do primeiro episódio era o Al, o Dean Stockwell, pegando o carro dele no distante futuro de 2010, indo pro projeto porque o Sam fez o salto sem autorização. O Sam estava saltando e ele estava correndo para lá. Então eles estavam num futuro distante.
De repente, nessa série, eles me falam que em 95 o Sam saltou. Aí você já me deu um problema, porque você errou o canon da série. Ele errou a data de salto inicial, já começa aí, né, meu? E aí eu falo, por que mudar isso? Por que eles não podem ter colocado que o Sam saltou em 2010? Porque 2010 continua sendo passado, eles estão em 22 na série. Continua sendo passado, não, o projeto está parado há mais de 20 anos, foi só o brilhante trabalho do Ben Sung que trouxe o projeto de volta. Ok, não dá para falar, o projeto está parado há 5 anos, há 6 anos, há 10 anos, e só o brilhante trabalho do doutor... O que muda? Que na verdade o brilhante trabalho foi dar um reset no Zig, que é o grande computador que a gente chama de Deus na série original. E vamos deixar claro, o Zig é o computador que foi projetado pelo Sam. E olha, em nenhum momento eles fingem que não estão. O Dean Stockwell e o Sam são... O Dean Stockwell, desculpa, o Al e o Sam são comentados várias vezes ao longo desses dois no primeiro episódio, é comentado, é mostrado. Eles mostram até uma foto. O Sam Beckett tem uma foto 3D, dos dois, inclusive. E no segundo é mais comentado o Dean Stockwell, o Al, entendeu? Porque, gente, a história tá? É spoiler. Começa pelo primeiro, vai. História, começa pelo primeiro, senão a gente já dá spoiler. Eu vou na história do Viagem do Tempo. A história de Viagem do Tempo do primeiro é muito simples. Ele volta para o passado para um roubo de joia e tem que garantir que o cara que está do lado sobreviva. Só. Tá? Só isso. Segundo episódio, ele vai parar no grupo que está no ônibus espacial Atlantis, que o Luiz não gostou, porque em vez de eles colocar os astronautas de verdade, originais que fizeram o voo de Atlantis, eles criaram astronautas que não estavam lá. Em 95, o episódio se passa em 95. Sim. Tivemos 2 lançamentos do ônibus espacial Atlantis com missões bem definidas, né? E todo mundo, é só pegar a mídia, eu até abri, eu puxei a matéria. Não, é fácil pegar essa informação. E essas 2 missões, uma que eles exploraram no caso, era levar um túnel de ligação entre as bases, entre as estações espaciais que queriam ligar a Mir, a estação russa, com a estação americana. A internacional. Estação internacional. Era esse o projeto, entendeu? E nessa que levou o túnel, não tinha mulher a bordo, nessa situação. Na segunda missão até tinha, tá? Mas não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, não são as mesmas coisas. Não bate nada com nada, cara. Às vezes eles não quiseram pagar para as pessoas originais, porque às vezes tem algum direito aí, né? Então, quer dizer, fizeram tudo... Você cria personagens, você cria nomes e personagens que não estavam lá no original para você não falar, porque apesar de serem astronautas... Mas aí destoa, você pode até não falar o nome do astronauta, mas você coloca as nacionalidades corretas. Você tem que manter o mais próximo do que aconteceu na realidade possível quando você está lidando com fatos. Porque eles distorcem a realidade. A missão é feita em conjunto Estados Unidos e União Soviética, e lá eles colocam... na verdade a história toda é não deixar morrer tal personagem, né, para variar. É o segundo episódio, que a única coisa que o doutor está fazendo é: eu não vou deixar ele morrer nesse episódio, ou não vou deixar ele morrer nesse momento. Quer dizer, ele não está entrando na vida do cara para ajudar ele a resolver um problema e sair melhor. Ele está só evitando a morte, que eu acho um plot muito bobo, porque você falava, fui lá, não deixei ele morrer. Por quê? Por que você não deixou ele morrer? No original, gente, tinha vezes que tudo que ele precisava fazer era não deixar um cara se aposentar, ou reaproximar o pai do filho, ou fazer o cara escrever a música que ia fazer ele ficar famoso. Teve vários momentos disso, então. Tinha momentos que era salvar a vida de alguém. Até teve. Teve vários, mas eles só tiveram 2 episódios, os 2 episódios foi o mesmo plot, precisa salvar a vida de alguém. Exatamente, mesmo porque no plot de entrada, que é narrado pela mesma menina, mesma pessoa, eles não colocam que ele entrou na vida do outro para consertar o que estava errado e virar correto. Ele nem coloca isso, entendeu? Acho que eles falaram uma coisa do tipo sim, viu? Mas olha, ok, né? Vamos lá. Agora, o plot mesmo, o plot real da série é o que está acontecendo no presente. Por quê? Porque o Ben Stone estava na festa de noivado dele. Ele sai da festa de noivado porque ele recebe uma mensagem da filha do Al, original, falando, é agora ou nunca. Ele coloca um novo programa que ninguém nunca tinha visto no Zig e salta. E então a galera está tentando descobrir o que aconteceu, e eles não sabem que é a filha do Al que está ajudando ele, eles não sabem o que é o programa que ele colocou no computador e por que ele pulou, o que ele está fazendo. Até que no final do segundo episódio, eles descobrem um mapa que ele está tentando chegar num ponto específico do tempo. O que a gente está
imaginando que ele tá tentando achar o Sam, que tá lá perdido, né? Afinal, o último momento da série original, o Sam Beckett nunca voltou para casa. Exatamente, de repente ele foi resgatar o Sam Beckett. O que fica esquisito, a ideia é ótima, nesse ponto, essa ideia é boa, mas o que fica estranho é que o próprio Scott Bakula falou, eu não vou participar. Se for mentira, ele tá blefando para quando ele aparecer, falar, olha, apareceu, seria ótimo, entendeu? Talvez seja esse o motivo, porque tudo leva a crer que é simplesmente isso. Mas olha, você sabe que eles podem fazer aquela puta sacanagem de no último momento ele tá falando com alguém que não sabe que é o Sam, porque o Sam tem outro corpo, você não consegue ver a cara do Sam, certo? E no último momento ele descobre que o cara que ele tá conversando é o Sam, ele toca, brilha azul, acaba. E acaba a série e escreve Sam voltou pra casa. Eles podem fazer essa puta sacanagem. Pode ser só Pode. isso. Tô especulando, gente, eu não sei, eu não faço ideia. Se acontecer, era óbvio. Se não acontecer, eu tô dando fake news porque é o normal que todo mundo fala, né? Não, mas e aí eles colocaram a filha do UOL agora suspeita de espionagem, uma espionagem que você não vê o motivo, fica, a história em si está muito fraquinha, então, por quê? né? Ela Porque tem pilar eles que têm não que se criar sustenta. drama, eles têm que criar um drama pro pessoal que eles colocaram lá. E eles não colocaram pouca gente, eles Botaram colocaram gente que não acaba mais. um elenco grande. Por isso que eu tô falando, explora o cara que fez o salto, o quântico, e que tá lá perdido dentro do corpo do Sam. Ele vai usar o mesmo ator para trabalhar em duas frentes, que seria legal. É só para falar, tem um sério problema no Quantum Leap original, certo? No Contratempos original, o Al fala, não, existe uma maneira de você voltar para casa. Vive sua vida normalmente, até você chegar no ponto que estamos, certo? E você impede você mesmo. É muito fácil você resolver isso. Agora, se eles têm a habilidade de voltar no tempo, ele acabou de voltar para 98 e tal. 95. É só eles voltarem para 95 e ir lá falar com o Sam. Exatamente. Antes dele entrar na máquina, sabe? Mas, de novo, veja a minha ideia. Já que eles querem explorar para gastar menos o próprio laboratório, eu colocaria o ator principal fazendo duas frentes, porque aí você vai ver uma profundidade no ator principal, porque aí você joga ele dentro do corpo da nova pessoa, na missão X que ele vai ter que fazer, e ele mesmo, porque é o corpo dele, dentro do laboratório como sendo a outra pessoa. Então, quer dizer, é um trabalho lindo. Esse é um outro problema, porque no original, sempre que o Sam pulava no corpo de alguém pulava no corpo dele. E isso, eles não mostraram nada disso até agora. É como se o corpo do Ben tivesse desaparecido. Exato, e o corpo do Ben tem que estar lá. E não é assim que funcionava no original. Então, eles quebraram a regra do original já 2 vezes. Aí. Exatamente, né? Porque a base seria essa. E eles, já que querem economizar, economizaria até com atores. E já que eu tô falando, eles colocaram um ator muito jovem. Na história ele tem o quê? 30, 40 anos, certo? Então, é complicado, por quê? Porque se você manter a regra do ele só pode voltar dentro da vida dele, ele nunca vai poder voltar. No período de vida dele. No período de vida dele. Do nascimento à morte, que ele não sabe qual é. Se eles estão em 22 ele tem 40, quer dizer que ele nasceu nos anos 80. Você nunca vai poder voltar para os anos 70, você nunca vai poder voltar para os anos... Entendi o que você quer falar. Ficar... Ele pode saltar para o futuro. Não, ele nunca vai poder... Eles só vão fazer episódios dos anos 80 e 90. No máximo um 2000zinho aqui e ali. É isso. Você nunca vai poder explorar o que o original explorava da Guerra do Vietnã, da Segunda Guerra Mundial, do cara... Ele conseguia pegar o Sam, década de 50, década de 60, 70, 80 e 90, cara. Sim, então eles conseguiam explorar muito mais períodos históricos. Por quê? Por causa que eles... Eu acho que o ator tem que ser jovem, mas eles tinham que colocar que ele já era um ator velho. Jovem nem tanto, né? Ele tem que ser um ator jovem, mas você tem que colocar a mesma coisa. O Scott Bakula tinha 30, mas na história ele tinha 50, entendeu? Para ele poder estar num período grande. Eu colocaria um ator em torno de 60 anos também, que você pega um período absurdo. Pegar um bom período de história, para você poder ir para vários lugares loucos, que esse que era o legal do Contratempo original. Eu também acho. Mas basicamente é isso, olha, assim, eu vou falar totalmente honesto. Se eu não tivesse assistido o segundo episódio, e tivesse ali, porque eu assisti os dois uma paulada só, eu não teria ido assistir o segundo. Eu não achei o primeiro muito bom, o segundo salva muito pra mim da série, tá? O primeiro eu realmente achei bem fraco. E aquela dança de tango com aqueles vilões absurdos. A história dele no passado do primeiro, pra mim, não valeu a pena. A história dele no passado do segundo, pra mim, já achei legal.
É que você viu bastante efeito especial no espaço. Não só isso, porque achei interessante. Ele tomou atitude, ele foi lá, ela tendo que ajudar ele e tal, ele começando a lembrar da vida dele. Achei isso mais emocionante. Eu acho que essa coisa dele parar na Missão Atlantis devia ter sido o primeiro O episódio. primeiro episódio já tenha sido um pouco Primeiro melhor. episódio. Agora, no meu caso, a mesma coisa. A série não está convencendo, o mote dela não é mais o mesmo, quer dizer, é outra coisa. Eles modificaram muito do canon e a gente é os reis, né? Eu Somos adoro os reis do canon. Adoro canon. Então, se quer para fazer outra coisa, dá outro nome. Dá outro Não, nome, tá tudo certo. Outra história de viagem no tempo. Não, eu só E é assisti fraco. o segundo episódio porque a gente precisava fazer esse review. Exatamente. Senão eu não teria assistido. Agora, tendo assistido o segundo episódio, eu quero assistir o terceiro. Mas se eu tivesse assistido só o primeiro episódio, eu não ia continuar Eu assistindo. também não ia continuar assistindo de jeito nenhum. ia Na verdade, o primeiro foi muito ruim, eu assisti o segundo para fazer ó, isso aqui, o terceiro eu vou forçado. Mas, Se ó, for ruim, acabou É também. bem filmado, é bem atuado, Dinheiro é bem eles gastaram, escrito. torraram dinheiro aí. Tá? Não é ruim, tá? É que não tem o mesmo charme. É difícil, não Sabe tem o aquela mesmo charme. fruta bonita que não tem gosto? É isso. Ela não é feia. Mas, de também não novo, é eu ruim. vou continuar assistindo e eu espero que melhore. Eu espero que melhore, espero que eles sejam mais criativos com as histórias de viagem do tempo dele. Também. E é isso, gente. Vamos lá. Dê sua opinião se você conseguir assistir a série Quantum Leap, a nova série. Deixa o teu comentário para a gente ver o que bate, o que não bate aí, do que a gente está falando para vocês. E quem sabe chega no Brasil em algum lugar legal para vocês conseguirem assistir direito, né? Vai saber. É isso aí. É isso aí. Falou, Até galera. mais.